Olá, meninas, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje, então, é de terapia nutricional no diabetes mellitus, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de o que é diabetes, para a gente relembrar, tá? O diabetes mellitus é uma doença metabólica que cursa com o aumento dos valores de glicemia devido à ausência ou deficiência da resistência da ação do hormônio sintetizado pelas células beta-pancreáticas, a insulina. Então, nós temos aí do tipo 1, a hiperglicemia, é resultado da deficiência na secreção de insulina, que progride a ausência absoluta deste hormônio. Aí, o tipo 1, então, é a deficiência absoluta, tá? No tipo 2, nós temos a hiperglicemia, ocorre tanto por resistência à ação à insulina, como deficiência da secreção deste hormônio. O tipo 2, só para a gente relembrar, então é adquirida, tá? A insulina é um hormônio que está envolvido no metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídios. Eu não citei aqui, mas também nós temos a diabetes gestacional, tá? Então, o diabetes mellitus influencia o estado nutricional e metabolismo? A incapacidade do organismo de utilizar a glicose como fonte energética preferencial por ausência da insulina leva ao catabolismo orgânico intenso, com quebra de proteínas e de gorduras para utilização como fonte energética. Esta alteração, então, cursa frequentemente com perda de peso e comprometimento claro do estado nutricional e pode culminar em um quadro grave, né, de hiperglicemia e cetoacidose. E mais grave ainda é o coma, né, pessoal? O estado nutricional influencia o desenvolvimento da doença? Vamos ver. Perda de peso, mudança de estilo de vida, com prática de atividade física regular e mudanças dietéticas, como redução energética e do consumo de gorduras saturadas, podem reduzir a prevalência do diabetes tipo 2, tá? Então, se haver mudanças aí do estilo de vida, claro que o desenvolvimento da doença, ela fica pelo menos controlada, tá? Se necessária terapia medicamentosa, deve ser utilizada. A intervenção dietética associada à prática de atividade física regular pode levar à redução da incidência de diabetes entre 58% a 91%. Isso é uma curiosidade, é muito legal. A gente, como enfermeiro, tem que fazer a sua orientação e reeducar mesmo, tá? Que aí muda todo o estilo de vida da pessoa. O tratamento nutricional é essencial para o controle de diabetes em pacientes internados ou ambulatoriais ou residência também, tá? Ele inclui a avaliação, o diagnóstico, a escolha e a implementação da terapia nutricional adequada, além do aconselhamento sobre o tratamento geral da doença. O objetivo, então, primordial durante a aplicação da terapia nutricional oral, interal ou parenteral em pacientes com diabetes mellitus é manter a glicemia dentro dos níveis da normalidade. Esse é o nosso objetivo. E manter o estado nutricional adequado dos pacientes. Então, uma reeducação mesmo alimentar, tá? Qual que é a recomendação? O objetivo primordial do tratamento, então, é manter os valores da glicemia dentro da sua normalidade, tá? Isso, então, reduz as complicações cardiovasculares, certo? A indicação da terapia nutricional em pacientes diabéticos segue as mesmas indicações dos pacientes não diabéticos. Porém, como esses pacientes normalmente seguem regime alimentar específico, muitas vezes é difícil para o paciente manter a mesma ingestão alimentar durante a estadia hospitalar. Claro que muda tudo, muda o cardápio, muda as suas escolhas, né, não serão mais as mesmas. Existem fatores que podem interferir na manutenção do estado nutricional do paciente, como aumento nas necessidades nutricionais, o uso de medicações que interferem na glicemia e no controle glicêmico e supressão do apetite induzida pela doença. Assim, a terapia nutricional deve ser ajustada sempre que o paciente não conseguir atingir os seus objetivos nutricionais. Pessoal, não é uma tarefa fácil você mudar o estilo de vida, hábitos de uma pessoa adulta. Isso é um trabalho de formiguinha mesmo, tá? Os carboidratos, embora levem a glicemia pós-prandial de forma mais acentuada do que
as proteínas e lipídios. Deve fazer parte da composição nutricional de qualquer que seja a terapia nutricional instituída. A gente sabe que não é só o açúcar que, quando ingerido, se transforma em açúcar na corrente sanguínea, tá? A orientação nutricional e o estabelecimento de uma dieta para o controle dos indivíduos portadores de diabetes mellitus, associadas a mudanças no estilo de vida, incluem atividade física regular, são consideradas terapia de primeira escolha, tá? Então, a gente aí, quando o paciente faz diagnóstico, tem um diagnóstico de diabetes mellitus, então, a terapia de primeira escolha é mudanças no estilo de vida, incluindo atividade física. Se não atingir ali os padrões da normalidade da glicemia, entra medicamentoso, tá? Isso via oral. Quando ainda assim não atingir, aí entra com insulina. Mas quem prescreve isso é o médico, tá, pessoal? Quem é diabético tem que adotar uma dieta saudável, deve seguir algumas recomendações e adotar uma dieta com alimentos ricos em fibras e proteínas. Qual que é a orientação? Grãos integrais, farinha de trigo, arroz, macarrão integral, aveia, pão, biscoito integral, tudo integral, tá? Leguminosas, feijão, soja, grão de bico, lentilha e ervilha. A gente precisa saber para poder orientar nosso paciente, tá? Legumes em geral, exceto batata, batata doce, macaxeira, mandioca, inhame, pois tem elevada concentração de carboidratos e devem ser consumidos em pequenas porções. Carnes magras, aves e peixes em geral, isso é liberado para o diabético, exceto carnes processadas, como presunto, peito de peru. A gente sabe que esses alimentos ultraprocessados, eles não fazem bem tanto para a gente que não tem diabetes, quanto para o diabético, tá? Linguiça, salsicha, bacon, mortadela, salame. Gorduras boas, óleos vegetais, soja, milho, girassol, canola, azeite de oliva e abacate. Oleaginosas, castanha, amendoim, avelãs, nozes e amêndoas, leites e derivados. Devemos ter atenção para escolher iogurte sem adição de açúcar. Lembrando do light e diet, que a gente já estudou, né? Os alimentos proibidos são aqueles ricos em açúcar ou carboidratos simples, como açúcar e doce em geral, isso é terminantemente proibido para os diabéticos, não pode. Mel, gelé de frutas adoçadas, compotos com açúcar, farinha branca, produtos de confeitaria e pastelaria. Pessoal, voltando a falar, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa de formiguinha mesmo, porque a gente mudar os hábitos de um adulto não é fácil. Doces em geral, chocolates e guloseimas. Vocês vão perceber ainda que a gente faz toda essa orientação para o paciente diabético, e aí, quando chega na segunda-feira, no primeiro horário, a gente vai fazer o teste de glicemia do paciente, está elevadíssimo. Por quê? Porque ele passou o final de semana comendo doce e depois falou que não comeu. Vocês vão ver muito isso. Bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos industrializados, chocolatados, bebidas alcoólicas também não é permitido. É importante que as pessoas com diabetes aprendam a ler os rótulos dos produtos antes de consumir, pois o açúcar pode aparecer escondido sob uma forma de glicose. Essa orientação também é primordial, tá, pessoal? Então, vamos ver diet light. A definição de alimento light deve ser direcionada a produtos que apresentam redução mínima de 25% em determinados nutrientes ou calorias. Quando comparado com o alimento convencional, diet significa que o alimento tem ausência total de nutriente. Portanto, a primeira diferença entre alimento diet e light está a quantidade permitida de nutriente. Enquanto o diet precisa ser isento, o light deve se apresentar uma redução mínima de 25% de nutrientes ou calorias em relação ao alimento convencional. A segunda diferença é que o alimento light não é indicado para indivíduos que apresentam algum tipo de doença, tipo diabetes, colesterol elevado, doença celíaca e fenilcetonúria. No caso das pessoas com diabetes, o termo correto é diet, por ter ausência total de açúcar. Antes de comprar um alimento light, é importante verificar os ingredientes descritos no rótulo e na composição, se tem açúcar ou não. Então, a gente já sabe qual é a diferença de light e light e fazer a orientação correta para o nosso paciente. Recomendações, então, complementares para as pessoas com diabetes. Alimentar-se a cada 4 horas para evitar os picos de hipoglicemia. A gente sabe que hipoglicemia é muito mais grave do que a hiperglicemia, porque a hipoglicemia ele pode entrar em coma. Tenha sempre disponível alimentos práticos para o intervalo das refeições, como frutas, barras de cereais, leite ou biscoitos salgados com fibras.
Leia os rótulos com atenção, não confie apenas na denominação diet ou light, observar atentamente a composição nutricional do produto, identificar a quantidade de cada nutriente, gordura, carboidrato, proteína, vitaminas e minerais. A orientar também a procurar sempre manter o peso dentro da faixa de normalidade, isso é importante. Medir regularmente a glicose, a gente pede para que ele faça esse controle no posto de saúde, tá? Aqui eu coloquei os 10 passos para hiperdia e coloquei no portal de vocês. Depois vocês façam a abertura desse documento e façam a leitura, que é muito importante, tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Obrigada e até a próxima aula.